Pronto, muito boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo aí? Massa, massa. Então, né? Essa voz aí é foda. Então, galera, esse é o segundo encontro, né, do grupo de estudos aí das obras de Lenin, né? A gente está utilizando o imperialismo, fase superior do capitalismo. Hoje, especificamente, a gente vai utilizar o capítulo 3, 4 e 5, né? E aí, enfim, esses encontros eles se dão uma vez no mês, né? A gente discute aí dois ou três capítulos, né? E aí nunca passa de 60 páginas. Somos um grupo de estudo, né? De pessoas que, enfim, também estudam, né? Universitários, tem gente que está na escola, enfim, tem gente que estuda, né, de forma autônoma, também trabalha, né? E por isso, né, tem esse espaço de tempo de ser apenas um encontro no mês com essa limitação de dois ou três capítulos, né? A gente recomenda que seja utilizada a edição da expressão popular ou da Boitempo, né? Que são cheias de notas aí de rodapé, principalmente para quem é iniciante, ajuda bastante. Mas caso não achem, né, tem com facilidade assim a edição da Marxist, né, no site da Marxist, que dá para acompanhar também tranquilamente. Enfim, esse grupo, né, ele é composto por pessoas, né, que já têm alguma leitura de Lane e de pessoas que, enfim, já tiveram algum contato, mas, enfim, nunca, né, tiveram a oportunidade de estar em um grupo de estudo, ou de pessoas que, tipo assim, pô, quero começar a ler Lane, e é isso, né, completamente iniciante e tal. E aí incentivar vocês mesmos a não ter medo, né, de perguntar, desde as coisas mais simples, né, as coisas mais complexas aí, tipo, o grupo de estudo é justamente para isso, né, para a gente se desenvolver coletivamente, né, e é importante aí que sempre a cada encontro, né, a gente tenha uma pessoa diferente ou duas pessoas diferentes, né, apresentando. Então, assim, no final do encontro aqui, fiquem à vontade, né, para se sentirem livres, né, apresentar os próximos capítulos, né? E no próximo encontro a gente vai ler somente o quarto e o quarto, deixa eu ver, não, o sexto e o sétimo capítulo, tá? Vão ser só dois capítulos. É, Enfim, e aí tem muito aquilo, né, que a gente vê em todos os encontros, que existe a necessidade aí dessa formação política, né, e teórica, e a cada encontro a gente sai com aquele sentimento de que, o que que a gente deve fazer, né, a partir de agora, tipo, então incentivar vocês a se organizar politicamente, né, existe aí uma série de associações de bairro, existe uma série de organizações políticas, partidos, movimentos, enfim, se organizem, porque esse, enfim, é o início da resposta, assim, para essa pergunta que fica sempre a cada encontro, assim, do que a gente faz depois. Iniciei falando, mas nem me apresentei, né? Basicamente, como tá aí, né? Sou Fernando, sou militante da UJC, do PCBR, né? Que é o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Sou também coordenador do movimento VAST, né? Vida Além do Trabalho, que luta aí pela redução da jornada de trabalho. Concluí a graduação, né, no semestre passado, né? Então não dá mais para me colocar enquanto, quer dizer, dá para se colocar enquanto estudante de filosofia, assim, porque, né? Eu vou tentar mestrado e eu me formei na UNEB, né? A Universidade do Estado da Bahia. Enfim, vou pedir que hoje, né, o Alan também se apresente, porque o Alan vai ser o facilitador aí. Então, se apresentar e já pode iniciar aí. E aí você pode falar, por exemplo, como é que você vai querer a dinâmica, você vai querer que a galera interrompa quando você fala, ou que a galera fale somente depois. Enfim, fica à vontade aí, meu camarada. Boa tarde, queridos e queridas. Primeiro, eu queria saudar todos vocês que estão aí presentes, né? Nessa oportunidade que a gente tem de dialogar sobre algo bastante precioso, que é sobre a obra desse grande pensador, para mim o mais importante do século XX, sem sombra de dúvida, Lenin, né? Que tem uma vasta obra que versa sobre desde o campo econômico até o filosófico, né? Foi o cara que melhor esquadrilhou para mim como se organizar politicamente, a tarefas
que os partidos deveriam, né, ter, e como pensar numa organização político-partidária. Foi, para mim, quem melhor traçou essa percepção foi Lênin. E eu estou aqui hoje para dialogar com vocês sobre essa obra, né, esses capítulos que eu fiquei incumbido de conversar com vocês. Eu sou Alan Oliveira, sou professor de História. Atualmente eu não estou na rede, mas eu trabalhei muito tempo na rede estadual, no ensino, na educação básica. Eu sou mestrando do programa de Educação de Jovens e Adultos na UNEB. A minha dissertação não versa diretamente com a questão, não tem relação direta entre aspas, né? Mas eu utilizo o pensamento de Lenin na minha pesquisa. Eu discuto sobre a Lei 10.639 e eu discuto, obviamente, a concepção de como o racismo ele define o pensamento e a organização escolar. E eu penso que para a superação da escola, da educação pautada nessa perspectiva hegemônica, é a partir da educação socialista, né? Então, obviamente, Lênin é uma parte integrante da minha pesquisa, da minha elaboração. Essa iniciativa de dialogar esses grupos de leitura e de pesquisa eu acho muito interessante. A gente consegue, a partir do diálogo, da exposição, da intervenção, conseguir concatenar ideias, chegar a um entendimento. E o que Fernando falou, que além da discussão que é feita nesses grupos, é importante também que a gente reúna, colete essas informações e aplique elas na prática, né? Então, é necessário uma organização. Né? Quem não é organizado, eu acho válido se organizar, movimento estudantil, sindicato, associação de bairro, movimentos, enfim, vários, feminista, negro, enfim. Eu acho importante, e para a gente ter essa capacidade organizativa, nada mais, nada menos que Lênin, né? Então, a gente vai dar continuidade aqui. Eu queria só fazer um preâmbulo, rapidamente, do que a gente já falou, para depois a gente enveredar mesmo no que foi definido a tarefa que foi definida para nós hoje. Nós falamos sobre o capítulo, os primeiros capítulos, né? Os dois iniciais. O capítulo que fala sobre a concentração da produção em monopólios, e a gente vai extenuar aqui a formação dos monopólios. Nos capítulos subsequentes, Lênin ele foca na ampliação justamente desses monopólios, como ele chama, né, a fusão banco-indústria, né, para a formação dos grandes trustes, cartéis, enfim. Então, no capítulo 1, ele fala basicamente sobre isso, né, de como a formação desses cartéis dão um vigor ao capitalismo. E é bom frisar que Lenin escreve esse livro em 1916. Né? Então, em 1916, o mundo vive sobre o terror da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, nesse contexto aí, a ideia do imperialismo é o mote central, né? Esse processo de ampliação, domínio, conquista territorial e domínio econômico, como o Lenin define a percepção dele de imperialismo, né? Que não é só o domínio territorial, mas o domínio econômico, que se dá justamente pela formação desses grandes cartéis e a presença, né, desses grandes grupos econômicos que, na época, o mundo ainda vivia sob o domínio político e econômico da Inglaterra, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E, assim, eu queria deixar bem claro aqui que, no momento que vocês quiserem colocar qualquer questão, certo? Aqui é uma exposição livre, assim, eu não estou aqui como, né, eu estou aqui como um facilitador e tal, e a gente pode dialogar tranquilamente no momento que vocês quiserem.
não quero centrar absolutamente a exposição na minha fala, mas quero contar também com a opinião, com a intervenção, com a crítica de vocês, se sintam bem à vontade para isso. Né? Eu acho que, nesse contexto, a gente não pode deixar relegar a importância da função dos bancos. Ele fala isso no capítulo 2, o papel dos bancos. Né? Os bancos têm a função de transformar o capital monetário, que é inativo, em ativo. E essa metamorfose, dessa transformação do capital monetário em ativo, é o que rende o lucro. Né? A fusão dos bancos com a indústria, e a relação que essa fusão dos bancos com a indústria tem graças à intervenção do governo. Né? Assim, o que eu acho falacioso, e eu acho que, se eu colocar isso para vocês, eu acho que vocês vão concordar comigo, sem pretensões, mas com Lênin, é de que não existe capitalismo sem presença estatal. Né? Eu acho que, se a gente for falar que, assim, dentro da perspectiva neoliberal, não, mas na neoliberal também, né? Mas na perspectiva dos princípios mesmo do liberalismo clássico, uma das premissas que são evocadas é a ideia de laissez-faire, laissez-faire como se fosse a ideia de ausência do Estado, né? O laissez-faire, né? E que seria a abertura para a privatização. Então, o mercado regula, as decisões econômicas passam pelo próprio mercado. Então, se o mercado fosse esse ente superior que controlasse todas as decisões econômicas e, a partir daí, também as decisões políticas. Isso é uma mentira. Né? E a obra de Lenin, ela consegue apresentar isso, que essa fusão da indústria com os bancos, com a presença do governo, a gente consegue perceber que é justamente a partir disso que consegue tomar avanços nas decisões, no processo de organização e de ampliação do próprio capitalismo. O camarada Lucas aí pediu a fala, aí fica à vontade, meu irmão. Pronto, valeu. Eu só queria ressaltar a questão da relação do Estado com a burguesia, de que sempre houve acumulação, né, na história da humanidade, só que a forma que a gente conhece hoje em dia só acontece por causa do Estado. Quando é dito que o Estado é um balcão de negócio da burguesia, é porque o Estado ele meio que molda a burguesia de cada região, basicamente. A gente tem a burguesia rentista do Brasil, que vive de juros, basicamente, né? Os juros ficam 15%, coloca no banco e fica rotacionando esse valor, em vez de ter uma construção material desse capital para a população. Enquanto que em outras regiões do mundo tem uma burguesia de construção, uma burguesia civil, de construção civil, por exemplo. Os lugares é uma burguesia tecnológica, quando a gente vê nos Estados Unidos a relação do governo com as empresas de big techs, sabe? Então, não é não tem apoio, mas é que tem como se fosse um cordão umbilical, que não foi cortado ainda, sabe? Não tem como separar o Estado da burguesia, principalmente quando a gente olha para a Fanon e a questão racial, nesse processo de escravidão, quando demorou muito para muitos países terminarem esse processo de escravidão. Alguns países começaram a abolir a escravidão e outros, como o Brasil, demorou muito. E isso no Brasil ficou muito óbvio por causa da relação forte da monarquia com a burguesia. Então tinha essa dificuldade de mudar essa questão da escravidão, porque a burguesia estava tendo esse apoio do Estado, assim. Então é difícil separar. Acho que só tem burguesia como a gente conhece por causa do Estado mesmo.
Concordo, concordo. E só para dar ênfase no que você está dizendo aí, a escravidão que você tocou aí, que eu acredito que é o escravismo colonial, né? Porque a escravidão, ela, na história, ela tem várias feições, né? Basicamente, né? O escravismo antigo e o escravismo colonial, né? Esse que você fala, que é o escravismo colonial, ele é intrínseco ao capitalismo, né? A gente não pode perder de vista que a utilização da força de trabalho de forma escrava, ela veio para entender interesses capitalistas, né? A relação colônia-metrópole, a dependência que a colônia tinha em produzir bens para enriquecer as metrópoles, utilizando a força de trabalho escrava, é uma demanda capitalista, né? Um capitalismo comercial que começa a ganhar, a se corporificar nos países centrais desse capitalismo, né, específico, né, que o capitalismo ele não é único, né? O capitalismo é acúmulo e desenvolvimento de capital, de dinheiro, né? Aí o camarada falou, laissez-faire, laissez-faire, laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar. É isso. Então, esse capitalismo comercial que começa a ganhar força com a decadência do feudalismo, utiliza-se como a partir do modo de produção escravista, uma demanda interdependente ao capitalismo, ao desenvolvimento capitalista, né? E muita gente acha que é incompatível a, a relação entre capitalismo e escravidão, e esse capitalismo que Lenin fala, que começa a se formar, que é o capitalismo industrial, que tem como um elemento determinante que é a Inglaterra, o capitalismo industrial, é justamente nesse contexto de capitalismo que Lenin vem a desenvolver a sua teoria de imperialismo, né? Então, assim, o capítulo 3 eu me baseei muito nesse livro da edição da Boitempo. E a Boitempo, assim, é bom a gente demarcar a importância dessa editora, assim, que tem, esse ano, se eu não me engano, está fazendo 30 anos, e eles são, assim, responsáveis pela edição de várias obras do pensamento marxista, assim, a preço, ou a falar em preço justo é complicado, porque a gente vive um país de capitalismo dependente, onde tudo é mais caro, e isso é explicado, inclusive, no livro que a gente está se propondo a ler, mas, assim, eu já acho que, pela importância das obras, assim, eu acho que é no preço mais ou menos justo. Então, eu recomendo essa obra de Lenin, da Boitempo, uma edição muito boa, um prefácio bem interessante, que discute, né, sobre a temática que a gente está se propondo a extenuar aqui. Então, terceiro capítulo, capital financeiro, oligarquia financeira, e a partir dessa lógica que a gente já aprendeu nos capítulos anteriores, que é a ideia da financeirização do capital, né? Que é a partir da construção desses monopólios, né, velho? Esses grandes grupos políticos e econômicos que se estabelece a partir da relação de bancos quase duplos, né? Então, os grandes bancos são os financiadores do desenvolvimento industrial, certo? E aí, a partir dessa lógica, a Lenin vai desenvolvendo a sua tese, né? A concentração de capital se dá a partir desses grandes monopólios capitalistas, né? E essa produção em alto grau, concentração e concentração e desenvolvimento do capital em alto grau leva aos grandes monopólios, né? Que se dá a partir dos investimentos dos grandes bancos. E aí, quem leu essa parte viu que Lenin é bastante minucioso. E como cientista que é, ele traz várias informações, aponta gráficos, né, de rendimento anual dos grandes bancos que estão vinculados às grandes indústrias, principalmente indústria de eletricidade e de energia elétrica e de energia também petrolífera, né?
Ele fala sobre uma parte, se vocês prestarem atenção, eu achei até... Eu não julgo Lenin ser um autor difícil de compreender, não. Apesar de que ele dialoga muito com o campo filosófico da filosofia hegeliana, mas eu acho que toda sorte, eu acho Lenin a sua teoria é acessível. Mas essa parte aqui que ele entra nas minúcias da teoria econômica, a gente acaba tendo que ter um pouco mais de atenção para conseguir minimamente compreender. Ele fala sobre um elemento intrínseco às atividades bancárias com as indústrias, que é o sistema de participação. E como é que é um encadeamento de relações que acabam favorecendo esses grupos que acabam investindo o seu capital na aquisição de ações. E aí ele fala do sistema de participação, que ele fala sobre o investimento desse encadeamento, né, das sociedades mães, as sociedades filhas e as sociedades netas. E a partir dessa análise, ele consegue chegar à seguinte conclusão: que para você exercer o controle sobre determinadas empresas, você não precisa ser necessariamente ser o proprietário majoritário, mas uma quantidade relativa que ele julga, por exemplo, que ele chegou à conclusão de que empresas que possuem 40% de ações nos negócios pode ter o controle sobre essas empresas, né? Ele usa um termo que eu queria até discutir com vocês, que é sobre a democratização do capital, que é esse sistema de posse de ações, mas que, na verdade, não é um sistema democrático. Ele usa esse termo, mas é um termo que é para justamente demonstrar o antagonismo que há entre a relação realmente de democracia. Democracia, no caso, seria a distribuição de ações, né? Mas a gente sabe que o sistema capitalista e a aquisição de capital ela não é democrática. A partir dessa contradição, ele fala sobre como essa democratização do capital, ou seja, que é a aquisição, a distribuição de posse de ações, na verdade, né? Elas acabam fortalecendo o poder das grandes oligarquias financeiras. Né? E aí ele vai avançando na discussão. Ele fala sobre os bancos, como é que os bancos se organizam, os bancos de participação e os independentes, os bancos que importam capitais. Ele aí cita o Banco de Berlim, que à época era um banco fortíssimo. Nós estamos falando de 1916, né? Então, a Alemanha, que é um país assim que se consolidou do ponto de vista de centralização política tardiamente comparado com os outros países da Europa, né? Se eu não me engano, a Alemanha ela se forma enquanto Estado unificado em 1870, né? Então, assim, mesmo assim, houve um processo de aceleração de desenvolvimento político e econômico. E aí ele fala sobre esses grandes bancos, ele cita o Banco de Berlim, né, que, inclusive, pelo poder econômico desses bancos, eles controlavam boa parte das ações dos bancos russos. Né? Então, essa ideia que ele fala da democratização do capital, ou seja, a distribuição de ações, mas, na verdade, não é uma distribuição democrática. É uma intervenção econômica dos grandes conglomerados que têm força econômica para poder justamente criar esse processo de domínio. E aí ele usa um termo que eu acho bem interessante, que é o lucro de constituição. Né? O lucro de constituição, eu acho que nesse capítulo, eu acho que é o ponto fundamental para a gente entender em que medida se dão as relações de domínio dos grandes monopólios. Aí ele fala, o lucro de constituição é uma vantagem financeira, né? Ou seja,
para poder adquirir as ações, porque o cara que, o grande grupo, né? Não quero personalizar na figura de ninguém, mas esses grandes bancos que adquirem as ações, o valor de compra é geralmente inferior não, é inferior ao valor de revenda, certo? Então, assim, esses grupos que vão adquirir ações de outros grupos, ou de outros bancos, ou de indústria, o valor que eles oferecem é um valor que eles já estão imputando um valor menor para que eles possam futuramente revender com um valor superior. E aí eu queria fazer um trabalho até um pouco didático, que é ler com vocês a página 75. Se vocês... Alguém falou alguma coisa? Quem foi que falou? Fernando, quer falar? Fica à vontade, irmão. Essa parte em específico aí me lembrou um pouco o caso das Americanas aí, Sim, sabe? Tipo, não sei se faz algum sentido, mas me lembrou bastante assim quando eu tava lendo. sim. Todo mundo está ciente do que aconteceu com as americanas? Eu acho que com da Americanas e também do grupo do Banco Master, né? Isso, isso. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: essa ideia de concentração de capital e de aquisição de bancos por outros grandes grupos, o que acontece é o seguinte: na lógica neoliberal, que é o neoliberalismo é a agudização de toda essa relação que Lenin já aponta. Na verdade, para mim, o imperialismo demonstrado por Lenin seria a visão anterior ao que veio se constituir como neoliberalismo, né? Então, o que acontece? Essa ideia de livre mercado, essa ideia de que o Estado não deve interferir, é falacioso, porque a gente percebe que o processo de concentração do lucro é individual, mas quando há um prejuízo ou intervenção de outros grandes grupos poderosos, o prejuízo acaba sendo socializado, e quem socorre é o Estado. Grosseiramente, eu vou falar um pouquinho mais, a gente não pode deixar de falar sobre a China, e a gente percebe isso, né? A China é um país que muita gente fala de socialismo de mercado, ou de socialismo com características chinesas, etc. Mas ele só ocorre pela intervenção do Estado. Então, assim, se um capitalista ou um defensor do neoliberalismo for utilizar a China como exemplo de prosperidade e desenvolvimento econômico, ele vai estar se contradizendo em essência, porque a China só existe por conta da interferência e do fortalecimento das ações do Estado. Certo? Aí eu queria ler junto com vocês a página 75, na qual Lenin fala sobre esse processo que estava conversando aqui, que é a ideia do lucro de constituição. Aí ele fala, na página 75, e aí ele está falando sobre o Banco de Berlim, que tem uma interferência, como tem o controle de ações sobre o Banco da Rússia. Aí ele fala sobre esse processo, né, como ele é proveitoso, né? Aí ele fala, autor calcula em 8,235 milhões de rublos, que era a moeda da Rússia à época, né? Acho que ainda é hoje, né? Isto é, quase 8,25 bilhões. A potência total dos maiores bancos peterburgueses e a participação, entre aspas, ou melhor, o domínio dos bancos estrangeiros distribui-se assim. Bancos franceses, 55%, ingleses, 10%, alemães, 35%. Desse total, 8,235 milhões, 3,687 milhões de capital ativo, isto é, mais de 40% corresponde, segundo os cálculos do autor, aos sindicatos Portugal e Prodamete, e aos sindicatos do petróleo, da metalurgia e do cimento. Portanto, a fusão do capital bancário e industrial, derivada da formação dos monopólios capitalistas, deu também na Rússia passos gigantescos adiante.
E aí, no final desse capítulo, Lenin fala sobre o que é o imperialismo, né? Ele dá a definição clássica de que o imperialismo é, na verdade, o estágio superior do capital financeiro, do capital especulativo, que existe por conta, claro, né, dessa fusão indústria-bancos e a centralidade justamente nessas atividades bancárias, né? E aí ele fala que o capitalismo ele tem características bastante específicas de acordo com a sua relação com o capital, né? Então ele fala que o capitalismo separa-se a propriedade da aplicação, da produção, o capital monetário do industrial, o capital rentista do capital monetário, o empresário das pessoas, ou seja, daqueles que têm um domínio sobre as relações de produção e aqueles que, como não dominam os meios de produção, né, tem que medir a sua força de trabalho. E no imperialismo, essa separação que já existe, elas se agravam. Então, a gente pode pensar, assim, grosseiramente, que o imperialismo seria o superdimensionamento, né, o agravamento das relações capitalistas. Né? No capítulo 4, Lenin fala sobre a exportação de capital. Né? Como é que se dá a exportação de capitais no capitalismo monopolista? Ele é diferente, né, do capitalismo industrial, do capitalismo comercial de séculos anteriores. Né? Então, assim, ele tenta colocar assim da seguinte maneira: o capitalismo antigo e o capitalismo monopolista. Né? Como é que se dá, em que campo se dá essa diferença? Capitalismo antigo, exportação de mercadorias. Né? Capitalismo monopolista, exporta os capitais. Né? E aí, como é que a gente pode entender isso? A gente não pode interpretar essa... Na verdade, essa divisão do capitalismo é só na... Vamos dizer assim, é só... O método é o mesmo, né? É acúmulo, a produção e acúmulo de capital. Mas o processo em si, ele se dá de forma diferenciada, né? Por exemplo, esse capitalismo monopolista, ele começa com a Inglaterra, né? Então, a Inglaterra ela foi pioneira nesse processo. A Inglaterra, na época, era conhecida como a piscina do mundo. Então, a Inglaterra, que foi pioneira no processo de revolução industrial, ela conseguiu reunir capitais, né, para poder desenvolver esse processo de domínio, né? E como o capitalismo monopolista ele acaba gerando essa intensa competitividade, né? A ideia da industrialização, da financiarização e da incorporação do capital industrial com os bancos despertou o interesse e a cobiça de outras nações. A gente vai ver, por exemplo, que essa lógica de capitalismo monopolista que inicia na Inglaterra, ela se espalha no mundo todo, ou quase no mundo todo, né? Ou no que a gente compreendia, ou até o que o próprio Lenin compreendia ser o mundo, né? O mundo capitalista ele se baseia na relação centro-periferia. O centro do capital era a Europa, né? Basicamente os países ali, Inglaterra, que ele cita, né? Inglaterra, França, Alemanha, né? Estão nesse processo de competitividade para quem assume a direção do mundo capitalista, né? As outras nações, por não ter esse desenvolvimento, primeiramente industrial, que assim, eu antes de ler Lenin, eu estava lendo um livro de Antônio Carlos Mazeu, que é A Burguesia e o Capitalismo no Brasil, que eu recomendo que quem faz história, ou quem não, eu sou formado em história, né? Ou quem fez história, ou que se interessa por essa área, assim, eu acho um livro bem interessante. E ele fala que a burguesia no Brasil ela não se constituiu como uma grande burguesia industrial, porque a lógica de pensamento e de aplicação das ideias capitalistas elas foram diferentes.
a burguesia no Brasil ela tinha um interesse em desenvolver só... Era uma burguesia com características agrárias, com interesses agrários. Tanto é que era uma burguesia que advinha da época do período colonial, né? Então, ainda estava muito centrada na perspectiva da agroindústria, né? Ligada à produção agroexportadora, diferentemente dos países da Europa, né, que conseguiram desenvolver. Aqui, as primeiras indústrias, assim, elas começam no finalzinho do século XIX, mas elas só ganham dimensão mesmo no período Vargas, né? Ou seja, mais de 40 anos, quase 30 anos depois da proclamação da República, né? Então, assim, 30, 40 anos a posteriori, né? Então, assim, o processo de industrialização no Brasil é bastante forte. Inclusive, ele fala sobre o investimento da produção de ferrovias aqui no Brasil, de onde vieram os recursos, né? Porque os bancos, eles vislumbravam as atividades que iriam ser desenvolvidas e o investimento para onde seria alocado, ou seja, desenvolvimento de ferrovias para países justamente que tinham a necessidade de escoar os seus produtos, né? E para onde iriam esses produtos, né? Que iriam ser para os países do centro do capitalismo, né? Então, a produção, o investimento, né? Por isso que há essa relação intrínseca, né, entre bancos e indústria, né? As indústrias desenvolvem atividade e os bancos ficam responsáveis pela concentração e distribuição do capital. Pode falar, Fernando. E é uma viagem como no Brasil, né? O imperialismo ele não molda somente nossa estrutura assim de dependência, né? De indústria, tal. Enfim, molda assim nossa dependência externa, né? E até, enfim, para além das nossas estruturas produtivas, também as instituições políticas, né? Quando a gente para pensar assim, tipo, o que é, por exemplo, a estrutura bicameral, né? A existência do Senado, enfim, quando a gente pega para estudar a história, sei lá, do Reino Unido ou dos Estados Unidos, tipo, o Senado, por exemplo, foi criado como mais uma forma de barrar qualquer iniciativa assim que venha da classe trabalhadora e que porventura passe na primeira instância da Câmara, né? Sim. Então, enfim, o imperialismo é uma viagem que vai moldando o Brasil, tipo, em vários aspectos, né? Desde essas estruturas aí, a cultura, enfim. Que eu acho até uma viagem, assim, por exemplo, quando a gente vai olhar as pessoas hoje em dia, tipo, cada vez mais, né, utilizando termos em inglês, ou, sei lá, tipo, assistindo, tipo, mais produção de fora do que nacional, tipo, enfim, tem essas ondas aí. Rapaz, eu vou trazer isso aqui agora, mas eu estava pensando em falar depois, mas eu vou falar agora para aproveitar a sua intervenção, que foi bastante pertinente, assim. A gente tem, no governo Dilma, a gente falou sobre uma descoberta que iria tirar a gente do atraso econômico, né? Ou que possivelmente poderia nos retirar do atraso econômico, que foi a descoberta do pré-sal. E, assim, a descoberta dessas jazidas de petróleo que estavam, que eram naquele contexto assim bastante difícil, né? Assim, o mundo disputa ainda hoje o petróleo, né? É a principal fonte de energia, né? E a gente não viu, inclusive a época, não sei, vocês acho que a maioria aqui é jovem, então talvez não tenha noção do quanto foi explorado a descoberta do pré-sal e de como essa descoberta impactaria no desenvolvimento econômico do país, a ponto de muita gente pensar num rompimento dessa relação centro-periferia do Brasil contra as nações, principalmente Estados Unidos, que não aconteceu. Inclusive,
como o Fernando falou aí, tanto a nossa burguesia como a nossa elite econômica, a nossa elite política, elas têm uma visão do Brasil dependente e que não valoriza a nossa soberania. Tanto é que a gente sabe que o processo de exploração do pré-sal é difícil. Não é qualquer maquinário que tenha a capacidade de prospecção do petróleo que está submerso numa profundidade muito grande, porque o pré-sal está abaixo de uma camada de terra, de resíduos no mar, né? Então, a capacidade de profundidade, de máquinas para fazer isso é grande. E a gente não detinha tecnologia para isso. Tanto é que não se explorou. Inclusive, algumas pessoas dizem até que o pré-sal foi entregue para aqui, pois foi explorado pelos Estados Unidos, enfim. Descobriu agora, recentemente, terras raras. E, assim, eu estava vendo algumas pessoas falando, especialistas falando, que a gente também não tem desenvolvimento tecnológico para a exploração desses minérios raros que foram encontrados. E a gente depois da China, país que tem a maior quantidade de minérios raros. A gente tem a matéria, tem um produto, mas não desenvolveu a capacidade para exploração deste. Aí a pergunta que assim, o que a gente pode interpretar a partir disso? O que a gente, um país que tem esses recursos minerais, recursos naturais vastíssimos, e não tem a capacidade de explorá-los? A gente hoje tem uma produção de petróleo grande. A nossa principal empresa nacional é a Petrobras e a gente não refina petróleo. A gente não produz hoje fertilizante. Nosso país é chamado vulgarmente de um grande fazendão. A gente é o principal exportador de proteína animal e de grãos. A gente não tem capacidade de desenvolver ou de, né, aprimorar o que a gente chama de indústrias complexas, né? A gente não tem. Então, por que a gente está aqui numa tarde de domingo falando sobre Lênin, que é justamente para a gente conseguir interpretar todos esses fenômenos que fazem parte dessa lógica imperialista denunciada por Lênin e que a gente precisa, a partir dessa interpretação, encontrar saída. Né? Então, assim, essa relação capitalista centro-periferia, onde é importante, claro, né, para os países do centro do capital explorarem justamente esse atraso que esses países têm, né? Então, assim, é óbvio, né? Eles têm baixos recursos, têm capitais escassos, então a possibilidade deles produzirem, da gente fazer essa relação, né? De colocar, os países fazem, né? Colocar indústria nesses países e fazer com que eles produzam e exportem é muito mais vantajoso, né? Os lucros são maiores, né? Isso faz parte da engrenagem mesmo da relação da internacionalização do trabalho, né? A gente consegue perceber isso, né? A gente consegue perceber isso. Eu não sei, Fernando, que tem uma... Ele está organizado no PCBR, eu não sei qual é a compreensão que ele e o partido tem sobre a China, mas a China é um país que tem uma lógica, dentro dessa relação internacional do trabalho, de exploração. Pô. Dentro da perspectiva que a gente vê apontada por Lenin, a China é um país capitalista. Pô. A China tem burguesia, pô. Uma alta burguesia, tem milionários. Pô. E exemplo, assim, eu não sei se dá para... Tanto é que eu sou marxista-leninista, eu não consigo conceber a ideia de um capitalismo mais suave. Eu acho que as relações abusivas que existem no capitalismo, elas são partes integrantes da própria lógica capitalista. Entende? Então, assim, um exemplo.
a China está investindo pesado na construção de ferrovias em vários países. Está construindo uma ferrovia que vai... A ideia era fazer com que ligasse o Porto de Santos ao Peru. Ferrovia, certo? Mas, assim, isso ainda está em debate aqui no Brasil, para que se realmente essa ferrovia que está sendo construída no Peru, chegue até o Porto de Santos. Né? O que talvez diferencia a China dos Estados Unidos ou das nações da Europa, né, que fazem parte lá do bloco comum europeu, talvez sejam a possibilidade que eles dão de que esses juros que sejam, né, investidos no desenvolvimento dessas tecnologias não sejam tão assintosos como são feitos pelos Estados Unidos. Que, assim, a lógica do imperialismo é fazer com que esses países que têm essa relação de dependência continuem na condição de explorados. Talvez com a China isso seja diferente com relação aos juros. Mas, assim, por exemplo, aqui, ó, a China tem uma relação muito forte com o Brasil e o que eles fornecem para a gente aqui, para o desenvolvimento do nosso maquinário aqui, é bastante inferior para a nossa produção de grãos. E a China é a principal compradora de nossos grãos, né? Principalmente de soja. Né? Se eles quisessem se preocupassem com a nossa produção, eles poderiam estabelecer um acordo, né, para que fornecesse tratores, enfim, né, para que a agricultura familiar pudesse se desenvolver. E a gente sabe que a agricultura familiar no Brasil é muito forte, né? Mas não há essa relação. Então, para mim, na minha concepção, a China tem uma relação capitalista. Vá, Fernando, jogue duro. Então, é que você tinha perguntado sobre qual a posição do PCBR em relação à China, né? Então, a China é um país que, enfim, diferente dos outros estados, né, capitalistas e tal, teve sua revolução, né? E aí, enfim, a gente ainda considera como um país socialista. No entanto, é importante lembrar que o socialismo ele não existe sem contradições, né? Assim como, por exemplo, a União Soviética tinha uma série de contradições, a China também hoje tem uma série de contradições também. Uma dessas contradições que você bem trouxe aí é, de fato, esse papel assim que a China cumpre hoje na cadeia imperialista, né? De, por exemplo, estar exportando capital, né? Então, quando a gente pega, sei lá, uma BYD que está aqui em Camaçari, tipo, é uma empresa que basicamente terceiriza, né? Na verdade, é uma série de empresas ali que está ali dentro da BYD, que são terceirizadas e que têm relações trabalhistas que são idênticas ou até piores, né? Do que as empresas que estão aqui, né? Que são do capitalismo brasileiro e tal. Então, o que a gente vê na China hoje é um vertiginoso tipo, avanço, né? Desse, como é que eu posso dizer? Enfim, desse avanço, né, do capitalismo, né, com ameaças de repente, assim, ter uma reversão de todo o caráter socialista da Revolução Chinesa, né? E aí o que que acontece? É evidente que a China, tipo, não é imperialista do mesmo modo que é, por exemplo, os Estados Unidos, né, que tem base militar por todo o mundo, né? Ou, por exemplo, faz do que os Estados Unidos ou até mesmo a Europa faz, que é, por exemplo, emprestar aos países, e aí tem essa onda dos juros, né? A China, tipo, quando empresta, tem vários países que não tiveram condições de pagar, tipo assim, ela simplesmente abona a dívida, tipo, ela não vai invadir o seu país porque você deixou de pagar, tá ligado? Mas, no entanto, tem essa parada da exportação do capital, né, para outros países que geram uma série de contradições para a gente que se entende enquanto socialista, que se entende enquanto comunista, de olhar que parada é essa, tá ligado? Como é que a China tem uma empresa que está em um outro país e que está com essas relações de trabalho, que são relações de trabalho que a gente identifica como plenamente capitalistas, né? E aí tem uma outra questão, porra, eu esqueci, mas enfim, vou deixar já eu falar aí que eu devo lembrar depois que já dá a letra aí. Pode falar já.
Boa tarde aí, meu povo. Não sou organizado em nenhum partido, né? Eu sou, mais me vejo como, me reconheço como comunista. E a gente tem que fazer, eu vou fazer uma leitura aqui também dentro da minha área, né, das ciências sociais, e a gente precisa ter uma leitura ancorada na realidade material das coisas. Por isso que é impossível em um globo capitalista você fazer um território comunista. Isso é impossível. Tanto que eu até em uma conversa recente, um amigo deu uns exemplos, mas todos os exemplos que ele deu caíram. Eu perguntei a ele, o negócio não é que existiu, é porque caíram. Né? Então, os próprios teóricos marxistas, né, apontam que é necessário uma mudança no cenário internacional. Logo, não é a China que tem que chegar ao Brasil e falar: ó, Brasil, o acordo aqui vai ser assim se vocês fortalecerem a agricultura familiar de vocês. Não é a China que tem que fazer isso. A China, inclusive, a relação que eles têm internacionalmente é o que permite que eles batam de frente com os Estados Unidos hoje, inclusive superando a Rússia e hoje sendo o principal antagonista dos Estados Unidos no sistema global. Quem tem o papel é o governo brasileiro de chegar aí, ó, China, você trouxe esse acordo e eu estou colocando isso aqui na mesa. E aí? Como alguns países africanos fazem, e a China tem acordos muito melhores com alguns países africanos do que tem com o Brasil, um exemplo. Né? Então, porque eles batem na mesa e falam: não, China, sua proposta é essa, minha contraproposta é essa. Pronto. Se o Brasil não apresentar a contraproposta, nós caras que tem que apresentar. Né? E aí, se a China fizesse esse papel, a China hoje não teria poder nem bélico, nem dentro da economia global, que é capitalista, para antagonizar os Estados Unidos. Então, a gente tem que se ancorar em uma realidade que a gente tem que mudar a realidade do nosso território de acordo também com as possibilidades internacionais. Inclusive, nenhum grupo, para finalizar, nenhum grupo local em seus determinados territórios conseguiu ascender ao poder sem relações internacionais. Até porque, se o seu Estado lhe oprime, você tem que ter armamento, tem que ter outras necessidades supridas de outro lugar. Né? Então, não é necessário ter o nacionalismo, né? Um nacionalismo de esquerda, né? Nesse mundo que ainda tem fronteiras, pensando de acordo com o que existe, porque só o que existe, existe. Inclusive, por isso que o Lênin e outros teóricos acertam muito, porque eles são ancorados na materialidade do seu tempo histórico, e isso é importante, e só o que existe, existe, o resto é abstração. Finalizo. Tem. Lembra o que eu ia falar, pô? Tem um lance que, assim, por exemplo, a burguesia chinesa, ela não tem o controle político lá dentro, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente ver, sei lá, bilionário foi condenado à pena de morte, por exemplo. A gente não vê uma parada dessa nos Estados Unidos, tá ligado? O bilionário sacaneia meu mundo de trabalhadores, é, faz meu mundo de merda, tipo, a nível internacional, e seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, tipo assim, o cara fica livre, né? Assim como está sendo o caso do Banco Master, assim como está sendo o caso das Americanas, essa galera, tipo, vai ficar solta aí tranquilamente. Se rodar alguém, vai ser tipo peixe pequeno, laranja, tal. Só que na China essa parte é diferente, né? Tipo, a galera que é milionária, tal, roda, tá ligado? Tipo, o Partido Comunista chinês corta logo essa galera. Só que existe, tipo assim, uma série de contradições, como eu falei, tipo, existe de fato um vertiginoso avanço, assim, da volta do capitalismo na China, né? E essas contradições, elas estão se expressando cada vez mais, principalmente a nível internacional, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma BioID da vida, quando a gente pega, sei lá, tipo, o que está acontecendo na Palestina, né? Que é um genocídio, tipo, que eu acho que já dá para caracterizar, tipo, já como até algo pior do que genocídio, né? Tipo, que simplesmente a China assiste assim,
dá uma declaração aqui, outra declaração lá, tal, mas não tem nenhuma intervenção assim nesse sentido que era, por exemplo, sei lá, a União Soviética da vida via o país. É porque são concepções de socialismo também diferentes, né? Tem isso também. É, que a União Soviética tinha esse papel de intervir internacionalmente, né? Até porque tipo, se colocava enquanto ou a revolução socialista, comunista tem que ser algo internacional, né? Então, para isso, a União Soviética tipo, mandava armas, mandava soldados, enfim, a China não faz isso. O máximo do máximo que eu já vi a China fazer foi, tipo assim, durante a pandemia, a China enviou médico para Deus e o mundo, assim, do resto do mundo. Mas, fora isso, não veio nenhum tipo de intervenção como era, por exemplo, a União Soviética, né? E aí isso traz para a gente uma série de contradições. Tem até um texto que eu super recomendo, assim, vou até mandar lá no grupo, né? Que é o texto Cinco Mitos Imperialistas sobre o Papel da China na África, que esclarece um pouco para a gente, assim, tipo, o papel da China na África, mas também o papel da China, tipo, na América Latina, e também, enfim, coloca pulgas atrás da orelha da gente também para refletir sobre qual é o papel da China, por exemplo, aqui no Brasil, né? Porque a China, enfim, tem adquirido, é, indu, é, enfim, indústrias, né, no Brasil, tem adquirido terras no Brasil, e isso levanta para a gente que tem um que tem uma motivação crítica, né, sobre esses acontecimentos, várias pulgas aí atrás da orelha. Vai falar, Bruna. Oi, pessoal, boa tarde. Eu tenho, assim, uma dúvida, eu estou tentando juntar as coisas que Fernando, já o Yalan falaram até o momento, e aí sobre a questão, assim, como eu li mais cedo, né, o texto que vocês enviaram, e aí fala muito sobre a questão da dependência, né, que esses estados, como no caso a China, como vocês estão falando da China, né, atualmente, exerce, porque eu fico, como o Fernando falou sobre o caso da BYD em Camaçari, mesmo que a China ela tenha essa concepção socialista, mas ela mantém essa relação de dependência que o Brasil, na verdade, o Brasil mantém essa relação de dependência com a China. E aí eu me lembro também da questão das fast fashion, né, que a gente vê muito hoje em dia na última década, né, esse avanço dessa moda rápida que aumenta muito o consumismo. Então, quando o Fernando fala desculpa, gente. Quando o Fernando fala dessa contradição que existe, né, existente na China, eu vejo muito isso também, porque ao mesmo tempo a gente vê esse avanço desse consumismo e o avanço das empresas, o avanço no caso, eu vi um documentário recentemente que falava muito sobre o consumismo, como o Alan falou da burguesia da China, né, que consome muito produtos, né, de multinacionais americanas. Então, é uma contradição, eu queria destacar isso, assim, que eu percebo, mas aí eu fiquei um pouco na dúvida, acho que foi já o que falou, sobre a questão ou foi Fernando, sobre a questão de ser uma relação unilateral, que a China, ela traz ali os seus serviços para o Brasil, mas é uma relação que o Brasil, ele simplesmente aceita. Mas, ao passo, assim, que o Brasil foi exercendo alguma outra, exercendo ali, oferecendo serviços também, essa dependência pode ir diminuindo. No entanto, a China, eu acredito que ela sempre vai estar ali à frente, né? Bruna, Sim, seu áudio tá ficando um pouco baixo. Tem momento que tá alto e tem outro momento que tá baixo. Tem como você falar um pouco mais próximo? posso sim. Tu escutou até onde? Essa parte final a gente ouvia, eu queria só que você desenvolvesse só a parte final aí. Pronto, Tá só para falando da parte- finalizar, eu gostaria assim de saber como é que o Brasil ele pode diminuir essa dependência com a China, entendeu? Porque eu vejo que a China ela exerce esse grau assim de superioridade em relação ao Brasil e ao mundo também, assim, muitas questões. Rapaz, olha, Bruno, a sua pergunta é a pergunta de $1 milhão. Viu? Rapaz, aí, para a gente responder isso, claro, não tenho competência para responder isso, mas eu acho que o caminho é entender a situação do país, do Brasil, no caso, né, na relação internacional do trabalho. Né? Entende? E aí a gente vai ter que fazer uma análise histórica
e por que que o Brasil se encontra nessa relação de dependência. E aí, até dentro do campo marxista, tem alguns teóricos que falam sobre essa relação de dependência do Brasil. Né? Tem um historiador que eu gosto muito, que é Teotônio dos Santos, ele fala sobre essa relação de dependência, como é que ela se constitui. Né? O Brasil... E aí, nesse livro que eu falei para você, eu não quero enveredar para outras referências, não, porque a nossa referência principal aqui é a Lênin, mas o Brasil se encontra numa relação de dependência com relação a outros países. Isso se dá por conta de um processo histórico no qual a gente não desenvolveu a nossa capacidade de industrialização. O que a gente tem de industrialização é de indústria primária, e a nossa produção é basicamente agroexportadora, né? Então, a gente carece de um aprimoramento no processo de constituição mesmo desses produtos. A gente só vende matéria-prima. Então, se a gente tem uma economia unidimensional, voltada só para a atividade agroexportadora, é claro que a gente vai ter uma relação nesse processo de internacionalização do trabalho, uma posição secundária, e para a gente, de verdade, e eu vou falar assim, utilizando o Lênin, para a gente sair dessa condição de subserviência só com a revolução. Assim como a China hoje assume relações capitalistas no mundo. Claro, e aí a gente pode entrar em várias questões, mas a gente não pode negar que esse protagonismo da China só vem por conta de um processo revolucionário que eles fizeram no final da década de 40 e início da década de 50. Que a China, há 40, 50 anos atrás, estava numa posição com relação a índice de desenvolvimento econômico inferior ao Brasil. Entende? A gente fez uma comparação assim, com relação a minerais raros. Só a China tem mais minerais raros do que o Brasil. Então, o Brasil ele tem todas as condições viáveis para se tornar uma potência, mas essa condição de saída da dependência política, econômica aos países imperialistas só se consolidará com o processo revolucionário. E esse processo revolucionário não vem com a burguesia, vem com a extinção dela. Porque, assim, eu queria fazer um desabafo aqui. Eu sou comunista, eu acredito que o motor da história é a luta de classe. Eu não acredito na possibilidade da manutenção da burguesia como um instrumento de desenvolvimento político e econômico do nosso país. Não acredito, acho que, assim, quem defende isso, quem é trabalhista, quem é, enfim, né? Processo de desenvolvimento econômico, social, só advirá com um processo revolucionário. E esse processo revolucionário vai ser com a tomada dos meios de produção pela classe trabalhadora e a direção política pela classe trabalhadora. O camarada Lucas quer falar aí. Jogador, irmão. Pronto. Acabou que nesse finalzinho que você falou, ia ser o que eu ia falar mesmo, né? De que tem que acabar com a burguesia mesmo, tem que expropriar os meios de produção. Mas no sentido de que a burguesia tem um desejo pela essa dependência, ela lucra com a dependência das pessoas, do Estado brasileiro. Ela produz esse mercado de dependência e oferta e lucra isso, sabe? Então, a revolução ia acabar com as relações de influência que a burguesia tem no Brasil, em todos os níveis, assim, tanto os banqueiros, latifundiários, no sentido de que quem ia determinar o tipo de desenvolvimento no Brasil ia ser população. Não ia ser algo mais de poucas pessoas, sabe? Porque quando a gente fala que o juros está muito alto, não é porque o governo, o PT escolheu, ou algum partido, algum grupo. Foi a burguesia em específico que escolheu. A burguesia tem influência e vontade que o juros esteja desse jeito, que o desemprego esteja desse jeito, que a gente tenha que esse acordo que saiu com o Brasil e o Mercosul
tem muito mais valor para a burguesia do que para o trabalhador. Então, todas as relações que tem no Brasil é muito mais valiosas para a burguesia do que para o trabalhador. Então, isso só vai mudar quando não tiver mais essa dependência com a burguesia, essa influência. E isso nunca aconteceu de forma moderada. Esse fim de influência nunca aconteceu com eleição de presidente, sempre foi com revolução. Então, foi basicamente o que você falou mesmo no final aí, só para reforçar. Jogue duro, João. Como você falou aí, né? A resposta de milhões. A revolução, esse é o caminho, inclusive, que os próprios teóricos, o próprio Lenin, né, que você já apontou aí, que a gente vem estudando, traz, e outros teóricos, mas através da revolução, o que é colocado, né, para mudar essa realidade? Primeiro, o que o colega trouxe aí, que nossa burguesia é uma burguesia que, para manter o controle interno, eles aceitam ser servientes externamente, né? Ou seja, essa relação, esse acordo União Europeia-Mercosul mesmo, citado, é simplesmente para favorecer os grandes latifundiários da soja e a gente vender essas commodities para a Europa e comprar da Europa os produtos industrializados, né, que são muito mais caros e manter a nossa dependência. Né? Então, a gente sabe que a nossa burguesia serviu ao externo e, por isso, inclusive, esse amor da extrema-direita pelos Estados Unidos, né? E a gente não pode colocar a culpa só em Trump. Os Estados Unidos, desde antes, desde Obama, a Clinton, o Biden, então sempre foi imperialista e sempre colocou a mão pesada sobre os países que eles exploram. Mas o que é que a China fez, né? Falando de China? A China era um país destruído, assim como a União Soviética, e a União Soviética conseguiu virar a maior potência da época, rivalizando com os Estados Unidos para ser a primeira, assim como a China vem fazendo também esse papel agora, e justamente foi desenvolver sua industrialização, não devastando a natureza, mas através de pirataria mesmo, né? Porque pirataria é um crime no capitalismo, na ideia da patente do burguês sobre o produto criado pelo trabalhador. Se a gente tudo produz, logo não existe patente. A China pegava, copiava mesmo os produtos e desenvolveu a sua indústria através das cópias, através de entender como funcionavam aqueles mecanismos e criar através daquilo que ela entendia e superar, inclusive, aquilo que ela entendia, a educação para a sua população, porque uma população que vai pegar um produto e ela não vai ter a educação para transformar aquele produto, para entender como ele funciona e assim desenvolver, ela não vai. Então, a China, além do investimento na educação, fazendo sua população poder criar, e hoje a China tem uma indústria muito forte, como a União Soviética também chegou a esse patamar, e todos os países socialistas que não sofreram embargo, né, conseguiram desenvolver isso, tanto que a gente vê até o pessoal dos regimes socialistas que caíram, pontuando que na época que eles viviam era muito melhor. Né? A gente vê o Petkovic falando da Iugoslávia mesmo, entre outras pessoas, porque justamente a educação era dada para transformar, né? Para a população transformar. E se o Brasil continuar com esse respeito, que inclusive as leis são feitas justamente, as leis internacionais, para manter a servidão, e as leis nacionais também para manter a servidão do trabalhador, do trabalhador para com a burguesia, a gente tem que entender que as leis elas não têm uma moralidade intrínseca a elas. As leis são feitas para controlar, e a gente tem que quebrar as leis. E, infelizmente, um governo de conciliação, como o exemplo do Brasil, nunca vai quebrar essas leis. Essas leis só serão quebradas através de um regime revolucionário e de esquerda, né? Um revolucionário de comunista, e não ou socialista, né? Assim como as pessoas entendem, e não conciliador. Então, a quebra de patentes é um dos caminhos. Finaliza. É isso. Eu acho que eu falo demais às vezes.
Tem uma coisa que me incomoda bastante na dependência brasileira, assim, em relação aos outros países, e aí sejam eles capitalistas ou socialistas, que é tipo assim, é uma dependência burra, né? E aí burra pra gente que é trabalhador, né? Porque na perspectiva, por exemplo, de quem está dominando a classe trabalhadora, é uma perspectiva muito inteligente porque eles continuam a lucrar, tal, independente se a gente aqui, enquanto classe trabalhadora, está se dando muito mal nisso, né? Então, a gente poderia estar se aproveitando muito, assim, desses conflitos, né, que há entre os países imperialistas e tal, enfim, e poderia estar tirando uma série de vantagens, né? Então, assim como fez Cuba, né, por exemplo, Cuba se colocava como um país não alinhado, tal, para, enfim, pegar tecnologia, para pegar, tipo, é, o saber de como fazer as coisas assim e fazer com que o país avançasse, né? E aí, por exemplo, no mesmo dia que teve lá o sequestro, né, o bombardeio que os Estados Unidos fez na Venezuela e sequestrou, tipo, o Maduro e a Cília Flores, né, que é a esposa dele, no mesmo dia teve também uma tentativa de assassinato, né, do Ibrahim Traoré, que é lá de Burkina Faso e tal, que está tentando meio que replicar, né, o que o Tomás Sankara fez no país. Não teve revolução socialista lá ainda, espero que aconteça. No entanto, enfim, está sendo um processo que tem uma série de contradições também, né? Que a gente vê aí, por exemplo, a posição tanto do Ibrahim Traoré como do partido que domina atualmente Burkina Faso. Eles têm uma posição bem rebaixada em relação às pautas LGBTs, né? É como se fosse aquelas posições que Cuba tinha antes, no início da Revolução, né? Que eu espero que, enfim, com o andar da carruagem, eles superem essas visões assim de, tipo, colocar como se o movimento LGBT, tipo, as pessoas LGBTs fossem, enfim, uma parada que não devesse existir, né? Mas, enfim, mesmo com essas contradições, tipo assim, Burkina Faso se aproveita e muito das contradições que há entre Rússia e Estados Unidos, entre China e Estados Unidos. E esses dias aí agora foi até assinado um acordo, né, em que, por exemplo, a Rússia ela vai ceder, tipo, centenas de militares russos para simplesmente proteger, fazer a segurança do Ibrahim Traoré, né? Por conta dessas tentativas aí de assassinato, que não foi a primeira, essa do início do ano, né? E que certamente não vai ser a última. Enfim, é isso. O camarada Romero quer falar aí, fica à vontade, irmão. Muito bem. Boa tarde, minha gente. Estão me ouvindo bem? Alan, me ouvindo bem? Muito bem. Queria agradecer, não é, a exposição do Alan. Eu vou só fazer uma pontuação, não é nada fechado, sobre a China. Eu tenho acompanhado, né, leituras sobre a China no Brasil. Veja, eu tomo como princípio, por enquanto, pode ser que mais na frente eu mude, como princípio duas coisas. Eu nem a priori julgo a China como ou não socialista ou antissocialista, e eu não julgo a China da maneira otimista como alguns intelectuais brasileiros fazem. A China vai salvar o mundo, o Brasil tem que se adequar à China, a China tem que estar nos BRICS e tal. Eu não faço. Essa leitura, eu acho que eu chamo de leitura ingênua da China, ou uma leitura panfletária, né? O cara foi na China uma vez, voltou deslumbrado lá. Por exemplo, o Miguel Nicoleles, que eu admiro demais, sou fã de Miguel Nicoleles, mas a leitura que ele faz da China é assim, é uma leitura deslumbrada da revolução tecnológica da China. Ora, qual é a posição que eu recomendo aos colegas e aos camaradas e a mim mesmo, não é só para as pessoas, para mim mesmo. Eu acho que primeiro a gente tem que entender a China numa perspectiva histórica. Veja, a China fez uma revolução em 1949, de fato. Depois da Revolução Russa, é uma das maiores revoluções da história da humanidade. Veja, eu sou independente dos erros e das críticas que eu faço a Mao Tse-tung, a Mao Tse-tung é uma referência ainda hoje a ser estudada. Vou dizer por quê. Um ser humano que, liderando uma marcha, liderando um partido, liderando uma perspectiva comunista, tirou quase 800 milhões de pessoas da fome, colocando um prato de arroz na mesa dos pobres chineses, principalmente dos camponeses, e dando escola rural, Mao Tse-tung deveria ser o patrono das escolas rurais no mundo. A obsessão, Mao Tse-tung tinha duas obsessões, que era um prato de comida e o ato educador e a educação. Ele era professor primário, inclusive, né?
formada em literatura. Obviamente que a China viveu os descaminhos que todas as revoluções viveram. Veja, a China tentou fazer uma revolução dentro da revolução, que deu-se o nome de Revolução Cultural Chinesa, a partir dos anos 60, 64, mais especificamente. A China caiu em profundas contradições, mas a China viveu uma coisa que a gente tem que entender que ela viveu. Ela viveu, a partir da Revolução de 49, e principalmente a partir dos anos 70, uma profunda revolução tecnológica. Profunda revolução tecnológica. E digo mais, a China fez uma coisa que nós deveríamos fazer também. A China foi um dos países, veja que paradoxo, que mais estudou a União Soviética. A China tinha um problema grave com a União Soviética, principalmente com Stalin. Mao Tse-tung tinha sérios problemas de divergência com Stalin. E o que é que fez Mao Tse-tung? Mao Tse-tung, e isso não só ele, depois dele, não é todo o staff do Partido Comunista Chinês, estudaram a União Soviética, porque o projeto deles era, quando a União Soviética caiu em 91, a China não poderia cair. Observem bem, o leste europeu, desde 89, veio caindo por as tabelas. Hoje, o que mais tem no leste europeu é neofascismo. Olhem a China como está hoje. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver a China numa perspectiva histórica. Não para defendê-la ingenuamente e não para atacá-la como faz a direita. Veja, Olavo de Carvalho e a extrema-direita brasileira adoram atacar a China. Nós não podemos, eu não posso me aliar a essa gente. A leitura que tinha aquele Nelson, aquele maldito daquele ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, que é um picareta, aquele é um canalha, né? O tipo de crítica que ele fazia à China não merece crédito. Aquilo não é crítica, inclusive. Né? Essa coisa de teoria da conspiração com a China, não é? Eu acho que não deve ser a posição de um comunista. Agora, uma leitura ingênua da China, de que a China vai exportar aquele modelo de socialismo para o mundo, minha gente, isso é uma ingenuidade. A China, ela tem um tipo particular de imperialismo, vamos ser sinceros. Ela tem um tipo particular de imperialismo. Não vê que não quer, que vai do campo comercial ao campo cultural. Tudo bem, a China não tem base militar com os Estados Unidos. A China não tem base militar em lugar nenhum, porque a China não tem um projeto imperialista militar. O projeto é outro. Da China ao Uruguai, ao Paraguai, da China ao Brasil, o imperialismo é outro. Então, assim, a gente não pode ter essa ingenuidade. Agora, eu, no frigir dos ovos, eu acho que a China pode ser uma aliada. Por exemplo, no combate ao fascismo, eu acho que é importante. Né? A gente tem que estudar também a China na África, eu concordo plenamente com ela. Cara, a gente tem que olhar com cuidado a presença da China na África, não é? Que eu acho que merece uma reflexão. Não é? É muito diferente da América Latina, inclusive. Agora, eu acho que é importante ter uma perspectiva histórica de entender a China, para a gente não jogar, digamos assim, a água suja e o menino tudo junto, entendeu? Eu acho que a China ainda tem uma herança que pode nos ajudar muito. A crítica de Mao Tse-tung, a burocracia, a concepção de dialética de Mao Tse-tung, a paixão que ele tinha pela educação, essas obsessões marcaram a China. A China é um dos países do mundo que mais tem obsessão com a educação. Cara, a gente pode detonar a China. Agora, a China sabe mexer com a educação, coisa que as Américas não sabem. Nós estamos na rabeira da história por conta da tragédia educacional que a gente vive, gente. Então, assim, eu acho que olhando numa perspectiva histórica, eu acho que ajuda. Mas, veja, eu não tenho bola de cristal, eu estou falando em 2026, não sei, em 2030, eu estou falando o que eu vejo, o que eu acompanho, né, de leituras aqui da China. Minha gente, valeu demais, obrigado pela paciência. Ótimo. Ô, Romero, só é rapidinho, Alan, só para voltar para você dar continuidade. Só fazer um adendo, que a China ela tem apenas uma base militar, que fica no Djibouti, que é no chifre da África. É verdade. Que é o primeiro posto militar permanente da China, né? Perdão, Fernando, a pedido dos africanos, vê que tragédia, perdão, é verdade, obrigado. Valeu. Não, tranquilo, porque é algo recente também, é de 2017, assim, então, e é algo pouco conhecido também, que eles chamam de Base de Apoio do Exército de Libertação Popular da China, tipo, tá lá, mas não tem as mesmas características que uma base militar estadunidense, por exemplo, né? Mas, enfim, eles têm essa primeira base aí, e única. Já Posso fazer uma colocação rapidinho também? à vontade, Para claro. passar para o colega terminar. Só nessa questão, como até a gente pode se contradizer em algumas análises, né? Um exemplo, Fernando citou que a China não interveio na situação militar que aconteceu, não lembro onde foi que Fernando citou, que a China só lança nota e não intervém. Ao mesmo tempo que é preocupante quando a China bota uma base militar em algum lugar. Ou seja, olha que contradição, eles têm que
fazer uma intervenção militar ou não tem que? Né? Ó como a gente pode se contradizer, né, no que a gente pensa. Então, naquela questão, se a China fizesse um exemplo, como foi dito, chegasse para o Brasil, Brasil, eu não vou fazer esse acordo com você não, porque você próprio está se rebaixando, eu não vou fazer não. África, não vou fazer aqui não. A China hoje poderia estar batendo de frente com os Estados Unidos, né? É como eu falei, cada país que tem que se posicionar, por isso que eu não penso, também não acho que é romântico, não acho que a China é a salvação do mundo, que os Estados Unidos vai cair, a China vai fazer o mundo ser comunista, não é isso. Mas o que o colega falou até aí sobre o olhar histórico, como é que a China vai ser a potência que hoje ela é global, sendo que ela vai se negar a fazer os acordos que os países próprios se submetem por uma questão de uma dependência, e aí a gente continuaria a mercê da OTAN, que é os Estados Unidos, né? Que como a gente está na União Europeia, esse acordo com a União Europeia, se, um exemplo, a China, muitas vezes o Brasil fica em desvantagem de acordo porque o próprio Brasil se coloca nessa posição de desvantagem pela nossa burguesia, né? Então, a gente tem que perceber como a gente próprio se contradiz na hora de avaliar, né? Entender, eles têm que fazer, eles não têm que fazer, como é. Então, por isso que uma coisa que, pegando do Mao Tse-tung, né, ele próprio fala que cada território tem sua particularidade, isso vem muito dessa questão dele ser da educação, né, como o colega pontuou. Cada território tem sua particularidade e as revoluções e a forma de seguir com seu povo vai ser de acordo com essa particularidade cultural dos territórios. Por isso que não existe uma massa de bolo para a revolução. O próprio Marx achou que a revolução viria da Inglaterra, pois era mais industrializada, a principal potência, e veio de uma Rússia agrária, né, na época. Então, a gente vê como o próprio comunismo que surgiu na China, a Revolução da China, não foi como foi na União Soviética. Inclusive, os próprios chineses também criticaram, após o Stalin, a abertura do grupo que, inclusive, ajudou a derrubar a União Soviética, né? A própria China, por mais que ela rivalizasse com a União Soviética, após o processo, não lembro se foi o Khrushchev ou o Gorbachev, né, qual dos dois que veio depois do Stalin, abriu e fez toda aquela crítica. Pronto, a China fez uma crítica ao Khrushchev, né, na época. Então, a gente percebe a própria revolução do Laos. O Laos preferiu, na época, inclusive teve uma guerra entre China e União Soviética pelo Laos, né? Teve toda uma situação ali particular. Então, a gente tem que perceber as contradições. E aí analisar de acordo, mais uma vez, com a materialidade. Somente o que existe, existe. A gente não pode estar em um sonho como se a pessoa tivesse uma pureza comunista e na hora de botar em prática essa pureza leva a gente à derrota. Não existe essa pureza na hora de botar em prática na realidade, na materialidade. A materialidade não é pura. É isso, finalizo. Faz ótima intervenção de vocês aí, verdade. Antes de arrematar, porque eu vou dar uma acelerada aqui para a gente não extrapolar muito tempo, eu queria falar só duas questões assim. Eu só discordo de um pontinho só do que o camarada Romero falou, de que hoje a direita vem se apropriando, principalmente por causa dessa revolução tecnológica, em defender a China e tentar afastar esse processo histórico, né? Eles querem fazer um apagamento histórico do processo revolucionário na China, que fez com que a China hoje é o que é, e tentar ressaltar só essa perspectiva capitalista que a China tem. Então, assim, a gente precisa ter um olhar crítico, mas, assim, os capitalistas, os neoliberais, eles defendem a China a partir desse processo de avanço tecnológico. Eles querem fazer um apagamento, fazer um distanciamento da realidade da China com a sua história. E é isso, né? E também tem um processo histórico da China de opressão ao Tibete, né? A gente não pode desprezar isso. Eu vou dar uma acelerada aqui, mas assim, ressaltar que assim, o bonde desses grupos compartilhados de leitura e debate são essas colaborações, velho. Assim, Fernando, já, a companheira Bruna que falou, os outros que falaram, Lucas, mas que estão aí ouvindo e estão falando no chat,
O bom é isso, que a gente consegue fazer essa elucidação, e a ideia é justamente essa, né? Pegar a teoria e confrontar ela com a realidade, né? Então, a perspectiva é justamente essa, assim, é uma tarde bastante proveitosa, assim, eu estou muito satisfeito em compartilhar essa leitura com vocês, assim. E para a gente adiantar, no capítulo 5, o Lenin fala justamente sobre essa questão que vocês ressaltaram aí, que é a partilha do mundo entre as associações capitalistas, e ele fala sobre alguns pontos que eu não vou colocá-los por causa do tempo, mas eu queria falar sobre basicamente 3, que é o surgimento do supermonopólio, né? Como é que se dá? Assim, ele já está falando sobre o aprofundamento da concentração desses grandes trustos, que é o supermonopólio. E esses monopólios, eles têm a sua função, a sua origem fundante, vai se dando nas relações com os bancos. Ou seja, os bancos, que são os grandes financiadores, deixam de apoiar as empresas, as indústrias que mais carecem de apoio, para que eles sejam, ter a sua economia atingida, para falir, para serem incorporados às grandes associações. Olha só a lógica. A gente vem falando hoje de uma discussão sobre os Correios no Brasil. Os Correios no Brasil foi uma empresa criada no século XIX para a integração nacional. Os capitalistas defensores do neoliberalismo falam que o Correio tem que ser privatizado porque não dá lucro. A ideia do Correio não é dar lucro, é um serviço de integração nacional. Aproximar o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Né? Hoje os Correios fazem um serviço que não consegue dar conta de fazer o que foi proposto. Porque ele está tendo a sua atuação atingida, tem um processo claro de corrupção lá dentro, isso não é ingênuo, né? Mas ele está sendo duramente atingido para abrir espaço para as empresas de entrega. Eu estava numa conversa com os camaradas e uma ideia que proposta era que todos os serviços de entrega no Brasil deveriam ser feitos pelo Correio. E os serviços de entrega de grande complexidade tinham que ser feitos sob a orientação dos Correios. Os Correios têm capacidade técnica e capacidade, vamos dizer assim, eu uso uma palavra, enfim, expertise, né? E o domínio do conhecimento para o transporte. Então, esse transporte deveria ser feito em território nacional pelos Correios, que é uma empresa estatal de grande relevância, mas que hoje está sendo deteriorada para ser entregue para grupos de entrega que são privados e que atendem a esses interesses. Então, a criação do supermonopólio passa por essa lógica. Os bancos retiram apoio das pequenas empresas, do investimento em capital financeiro, para que eles venham à falência e sejam incorporados pelos grandes grupos. Ele fala sobre a partilha do mundo. Essa partilha do mundo, que antes era feita com a invasão do território, hoje é feita pela partilha do mercado. E essa relação começa com o mercado interno, ligado ao mercado externo do capitalismo. Não existe relação externa sem ter uma relação interna capitalista. Né? Ampliação de área de influência e controle dessas áreas de influência por esses grandes cartéis. Tem uma questão aqui que eu vou usar só para finalizar, que assim, eu me lembro que no último encontro que nós tivemos, eu falei sobre Kautsky. E Fernando, na época, falou assim, rapaz, a gente não vai se aprofundar em Kautsky não, porque ao longo do livro, Lenin vai dar umas cacetadas em Kautsky. E esse momento de dar cacetada em Kautsky tem uma opinião que assim, Lenin, uma das coisas que mais me faz ter apreço pela obra de Lenin é a capacidade crítica que ele tem. A gente vai ler outras obras de Lenin e vocês vão ver que Lenin ele faz algo que eu acho, para mim, que eu acho valoroso. Ele aponta os próprios erros
e, a partir dos próprios erros, ele os utiliza para fazer uma reflexão sobre as condições materiais e para fazer uma análise mais apropriada. A partir dessa autocrítica que ele faz, ele também é capaz de fazer uma crítica aos seus, vamos dizer assim, seus adversários políticos e teóricos. A crítica que ele faz a Kautsky é uma crítica que eu acho assim, bastante relevante, porque Kautsky, Kautsky era marxista. E depois ele acaba partindo, enveredando para ter uma posição mais em favor do capitalismo. E Kautsky tem uma opinião sobre a internacionalização do capital que é totalmente antípoda ao pensamento de Lenin, que ele acha o seguinte: Lenin vê que os monopólios eles acentuam o poder de uma classe sobre a outra. O imperialismo, pessoal, é a luta de classes, é o processo de domínio de uma classe sobre a outra em margem ampliada. E Kautsky não. Kautsky acha que, a partir da internacionalização do capital, ou seja, dessa formação e expansão do imperialismo, claro, dentro dessa lógica capitalista, porque o imperialismo é a agudização das relações capitalistas, pode-se obter a paz. Olha só a posição que Kautsky defende em dizer que a formação dos cartéis pode possibilitar a divisão dessa obtenção de riquezas que vem do imperialismo. Olha só que visão contraditória. E assim, e é claro, né? Lenin, como é um grande crítico desse processo de partilha do mundo a partir da lógica capitalista, que é o imperialismo, ele vai fazer uma crítica totalmente dura. E a crítica dura que Lenin faz é justamente nessa ideia. Enquanto existe classe, não há possibilidade de mudança das relações capitalistas. Que eu acho que é justamente a síntese de tudo que nós falamos aqui. Certo? E, assim, eu queria, para finalizar, que a gente já está com uma avançada hora, assim, eu queria, assim, não é papel de professor, não, por favor, mas da leitura que eu fiz, eu conseguia levantar, assim, duas questões que eu queria, assim, que a gente tentasse responder, assim, como se fosse um exercício para a gente aprimorar o que a gente debateu aqui, se vocês me permitirem. A primeira é o seguinte: qual é a diferença fundamental entre exportação de mercadorias, que é típica do capitalismo concorrencial, e exportação de capital? Exportação de mercadoria e exportação de capital. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, assim, Lenin fala que... Eu vou botar a pergunta no chat, você acha melhor? Vou colocar a pergunta no chat aqui. Só um minutinho que tem gente me chamando aqui. É rápido. Então, galera, para não ficar em silêncio, né, enquanto o Alan volta aí, vou falar sobre algumas coisinhas importantes, né, que é, enfim, os próximos capítulos aí, né, no próximo encontro, que vai ser dia 15 de março, né, daqui a praticamente um mês,
no mesmo horário de sempre, 14 horas, a gente vai tratar sobre o capítulo 6, né, sobre a partilha do mundo entre as potências, né, entre as grandes potências, na verdade, e o capítulo 7, né, que é imperialismo, estágio particular do capitalismo. E aí são cerca de 50 páginas, né, e aí, enfim, incentivar vocês a se colocarem mesmo, assim, tipo, ter uma pessoa, né, para facilitar esse espaço. Dessa vez, né, eu tava pensando de ser, tipo, o Romero, a Bruna ou o Jal, né, ser um desses três aí. E aí, quando finalizar, vocês podem sinalizar se tem disponibilidade e tal, para estar facilitando o próximo espaço. Mas, enfim, Alan tá de volta. Pode falar, Alan. Desculpa, eu tive que atender aqui na frente, me chamaram. E aí eu queria ver com vocês aí, velho, se a gente consegue fazer essa síntese aí de diferença da... Eu acho que, em grande medida, a gente já respondeu, né? Essa diferença, né, da exportação de mercadorias, né? Como é que o capitalismo se dava. E como a gente ainda, apesar de a gente viver a era do imperialismo, a gente vê que na relação centro-periferia, os países que têm que estão no espectro da dependência, eles se restringem só na produção de matérias-primas com vistas à exportação, né? Então, assim, a superação dessas relações só se daria, né, com o processo de rompimento dessas relações, né? E, assim, com relação aos monopólios, a gente viu, né, que não é uma relação pacífica, né? E o próprio Kautsky, ele está completamente equivocado, né? Na verdade, Lenin chama esse tipo de relação como, enfim, né, uma relação que é uma canalice, né? Você negar a realidade em favor de, de interesses particulares, né? Eu acho que basicamente é isso, viu, velho? Basicamente é isso. Assim, eu fiquei, assim, hoje foi uma tarde bastante produtiva, assim. Eu acho que a gente conseguiu dar conta de fazer uma análise. E o que mais me preocupa, né, nessas discussões é que a gente consiga se apropriar dessa teoria para conseguir enxergar a nossa realidade, né? Então, assim, eu acho que Lenin é fundamental para que a gente consiga entender a condição que os países periféricos do capitalismo se encontram e que a gente precisa combater essa relação de dependência a partir de um viés revolucionário. E a chave para isso está a partir da leitura e interpretação da obra de Lenin. A companheira quer falar aí, Bruna. Fica à vontade. Então, ela só queria para destacar aqui uma parte que eu achei bem importante, né? Que eu coloquei aqui da página 181, que diz que o capitalismo ele deixaria de ser capitalismo se não houvesse a desigualdade, né? Porque esse desenvolvimento desigual da sociedade, a subalimentação das massas são condições para a manutenção do capitalismo. E aí, quando tu fala da questão da consciência de classe, isso vai muito disso, né? A maioria das pessoas acham que em algum momento vai quebrar essa desigualdade, mas na verdade não tem como se não houver, né, uma outra maneira. Então é algo assim que vai se perpetuando. Aí tem outra parte que eu destaquei, achei bem interessante, que diz que os capitalistas eles não partilham o mundo levados por uma particular perversidade, mas porque o grau de concentração a que se chegou os obriga a seguir esse caminho para obterem lucros. Então por isso que a gente vê nessa degradação cada vez maior do meio ambiente por conta desse não é somente a usura, né, que chamavam a França, mas por conta que é o que levou, né, essa questão do imperialismo mesmo, esse grau de concentração cada vez maior. Perfeito, perfeito. Fernando Jogue Duro. Massa, massa. Eu fiquei pensando também assim, tipo, enquanto eu tava lendo, né? Quem criou esse conceito de imperialismo, né? Não tive nem tempo de, de pesquisar, não sei o que e tal. Mas é um conceito que eu vejo também sendo utilizado em outras obras, né? Sei lá, você pega o Bukharin, você pega o próprio autor que o Lenin cita, né? O Hilderfin, alguma coisa.
Eu acho que o próprio Kautsky também já vinha trabalhando esse conceito de imperialismo e tal. Enfim, fica aí para pesquisa posterior nossa, né? Outra coisa que também eu fiquei pensando assim, tipo, pô, será que vai existir comércio, né, na sociedade socialista, por exemplo? Tipo, que é uma parada que fica assim também com a pulga atrás da orelha e dialoga um pouco com a questão que o Alan colocou ali, né? A primeira questão e tal. E, enfim, fica bem evidente assim durante a leitura, né, que tipo, a gente apelar para o sentimento de responsabilidade, para o sentimento de dever moral, né, da burguesia, tal, dos capitalistas, né? Tipo assim, não vai fazer com que eles sintam dó da gente enquanto classe trabalhadora, né? Não é esse o ponto, assim, tipo, que a gente deve ir por esse caminho, né? E aí, tipo, fica bem evidente, assim, no texto, tipo, também a relação íntima, assim, entre os capitalistas, né, e a própria corrupção, assim, entre... E a gente citou, né, o caso da Americanas, o caso do Banco Master e tal, que são casos recentes, né, e brasileiros que só deixam isso cada vez mais evidente, e não somente essa relação do capitalismo, né, incentivando a corrupção, e promovendo ela, e defendendo ela, mas aí de uma relação, assim, que fica bem evidente no texto também, que é sobre entre os capitalistas, né, e a própria lei, né? Eu acho que o Jal até falou um pouco sobre isso na primeira fala dele, que a lei, tipo, não é uma parada isenta, né? Não é criada, tipo assim, veio através do divino, que simplesmente é o correto e acabou, tipo, não é assim que funciona o mundo que a gente vive, né? E aí, enfim, para os capitalistas é muito fácil, né, serem corruptos, inclusive, né? Para a gente, enquanto classe trabalhadora, não. Se, tipo, sei lá, tipo, pegou alguma coisa no mercado, tipo, tu vai preso, fica apodrecendo na cadeia. Se brincar, tu nem vai ser julgado, né? Porque eu acho que o número de pessoas que estão presos, tipo, que não tá em julgamento, eu acho que é 40% no total, e o Brasil tem preso pra caramba, né? Eu acho que é o terceiro ou quarto com maior número de presos. E, enfim, se a gente tá classe trabalhadora for, né, corrupto, for, tipo, fazer algum crime, alguma coisa assim, tipo, pra gente a lei serve. Agora, para essa galera que está envolvida com casos de corrupção que envolve, tipo, dinheiro que a gente nem consegue contar na nossa cabeça, esse povo aí já fica, né, aí sim tem aquele direito, né, tipo, só ser preso após a última instância, né, que só funciona, tipo, no papel mesmo, que na prática, pra gente isso aí não funciona. Perfeito. É isso, Alan. Queria agradecer a vocês aí pelas intervenções, pelas colocações no chat. Enfim, foi muito gratificante estar aqui com vocês e já estou aqui disponível para que, em outros momentos, a gente faça essa facilitação. Né? Tamo junto. Hein? Tamo junto, meu camarada. Valeu pela presença de todo mundo, pela conversa de todo mundo aí, né? Bruna, Já, o Romero, o Paulo ali. Também quem não pôde interagir, mas teve aí, né, com sua presença. A presença é muito importante também. E a gente se vê aí, né, 14 de março, no outro domingo, às 14 horas. E até a próxima, pessoal. Um abração. Bom resto de final de semana aí. Tchau, tchau.